Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos ao nosso O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Ação e Reação. Hoje nós vamos ao capítulo 4. Você viu no capítulo da semana passada, que nós terminamos, que eles estavam se preparando para ir receber alguns caravaneiros que estavam chegando das regiões trevosas. E agora, o capítulo 4, você já pode pegar o seu livro, pode pegar as suas anotações, vai falar sobre esses recém-desencarnados. É o título do capítulo 4. Vamos então, sem perder tempo, ao conteúdo do capítulo. Acompanhe conosco a leitura que André Luiz vai nos trazer sobre a descrição desse ambiente. Vamos lá. Nós havíamos atingido largo recinto, construído à maneira de um pátio interior de proporções grandes, e amplas. Tive a ideia de penetrar em enorme átrio, em uma enorme sala. Quando ele chegou ali, pareceu para ele que era alguma coisa muito parecida com aquelas velhas estações ferroviárias da Terra, aqueles salões grandes onde os trens paravam. Porque nas acomodações marginais, ao lado, assim dos lados, caprichosamente dispostas, se encontravam dezenas de entidades em franca expectativa. Parece que eles estavam esperando realmente chegar alguma coisa, né? A dizer a verdade, diz André, não vi sinais de alegria completa em rosto algum. Os grupos variados, alguns deles em discreto entendimento, dividiam-se entre o quê? Entre a preocupação e a tristeza. Enquanto andávamos por ali, podíamos ouvir alguns diálogos diferentes. Em um pequeno círculo, registramos frases como esta: você acredita que ela possa agora devotar-se à mudança necessária, à mudança justa? E o outro responde: dificilmente. Ela se focou por muito tempo no descontrole da própria vida. Mais adiante, escutamos dos lábios de uma senhora que se dirigia a um rapaz de semblante, de rosto agoniado, dizendo a ele: meu filho, tenha serenidade. Segundo as informações do assistente Cláudio, seu pai não vai chegar aqui em condições de nos reconhecer. Vai precisar de muito tempo para voltar a si próprio. Em trânsito, não assinalava senão alguns retalhos. Enquanto eles estavam andando, ele só viu pedaços de conversa. A certa altura, na praça, em movimentação, Druso, generoso, nos entregou aos cuidados de Silas, mencionando que tinha obrigações urgentes que estavam tomando a sua atenção e que ele precisaria atender. Nós nos encontraríamos no dia seguinte, disse o instrutor. A promessa gentil me fez pensar a respeito do tempo. Ele vai encontrar amanhã. Aí André ficou pensando, nossa, amanhã. Olhando em volta a sombra que reinava, nós não sabíamos se era dia, se era noite. Por isso, havia ali naquele saguão um grande relógio com um largo mostrador que abrangia as 24 horas. E esse relógio funcionou aos meus olhos como uma bússola para o viajante, deixando-me perceber que estávamos em uma noite alta. Já era madrugada. E aqui tem uma nota do André Luiz dizendo que eles estavam falando de um ambiente que está muito próximo nos domínios da própria Terra, submetidos às mesmas leis que regulam o tempo, dia e noite, dia e noite. As regiões mais trevosas, umbralinas, mais densas, estão submetidas a essa rotina, não é? A esse mesmo processo de alteração da claridade e da escuridão com base no relógio das 24 horas. Aí, André Luiz volta ao texto nos explicando. Eu comecei a ouvir sons de campainha invisíveis que cortavam agora o ar. E, percebendo a nossa curiosidade, Silas esclareceu que a caravana comboio penetraria no recinto em alguns minutos. Para um pouquinho aí, vem aqui. Quando você vai tomar o trem, antigamente era assim, né? Você vai para a estação esperando o trem chegar. Só que você não sabe que horas o trem vai chegar, porque a linha do trem ela é comprida, às vezes está longe. Então, em determinadas estações, ou em quase todas, você ouvia um apito que informava que o trem estava mais ou menos a 1 quilômetro, para todo mundo já ficar preparado. Era já na Terra algo comum isso acontecer, ou seja,
uma campainha informando que a caravana se acercava, que estaria no recinto em alguns minutos, como acontece nas estações ferroviárias que avisam que o trem está chegando. Antigamente era com um sino ou era com alguma campainha. Hoje em dia, as estações mais modernas, elas têm um mostrador de tempo. E você vai vendo, o próximo trem vai chegar em tantos minutos e ele vai diminuindo, porque ele conta os minutos da distância que o trem tem que percorrer na velocidade em que ele está. É um sistema computadorizado, muito mais perfeito. Aí André Luiz continua nos informando. Aproveitei os momentos para indagações que eu julguei necessárias. Que espécie de criaturas estávamos aguardando? Recém-desencarnados? Aqueles que haviam morrido há pouco tempo? Em que condições? Como se organizaria essa caravana-comboio? Vinha diariamente à instituição, atendendo a um horário certo, a um horário fixo? Em todo dia, tal hora, chega uma caravana? O Silas, que se dispusera a nos assistir, nos informou que as entidades que estavam prestes a entrarem integravam uma equipe de 19 pessoas, acompanhadas por 10 servidores da casa, que eram os que orientavam essa excursão. E as 19 pessoas eram quem? Eram recém-desencarnados em desequilíbrio mental. Eles não tinham equilíbrio mental para entender o que estava acontecendo. Mas eles tinham méritos. Eles eram credores de uma assistência imediata, tão logo o corpo tenha morrido. Uma vez que eles não se achavam em desespero, nem haviam se comprometido totalmente com as forças dominantes nas trevas. E ainda nos indicou que a caravana era constituída de trabalhadores especializados, sob a chefia de um atendente, e que viajavam com simplicidade, sem carros retumbantes, sem transportes assim muito grandes, apenas conduziam o material indispensável à locomoção no pesado ambiente das sombras e eram ajudados por alguns cães inteligentes e prestimosos. Aqui já temos uma referência interessante que vimos já lá no livro Nosso Lar, não é? Animais que também estão nessas regiões trevosas a ajudarem os que estão trabalhando, e no caso, na segurança ou no transporte. Já vimos menções a animais de carga pesados, cargas que precisam ser arrastadas e animais que estão fazendo este papel, ajudando os seus condutores. Veja que interessante. Aqui também, cães inteligentes e prestimosos acompanhavam a caravana. E continua Silas explicando que aquela mansão Paz contava com 2 grupos dessa natureza. Todos os dias, um desses grupos saía e voltava, trazendo nesse piedoso mistério, nessa piedosa tarefa socorrista, aqueles que eles encontrassem. Porém, disse Silas, eles não têm um horário certo para chegarem, uma vez que a peregrinação pelos domínios da treva obedece comumente a fatores circunstanciais. Pode haver uma tempestade, pode haver um problema mais grave que não deixa que eles cumpram os horários pré-estabelecidos. Eles sabem que vão chegar no dia, mas ainda não tem uma definição de quanto tempo vão levar. Bom, mal havia terminado o interlocutor de falar e a expedição entrava no enorme salão, no enorme átrio. Os trabalhadores responsáveis estavam aparentemente calmos. Alguns demonstravam, entretanto, no olhar, uma preocupação mais profunda. Os recolhidos, no entanto, aqueles que foram trazidos, os 19, com exceção de 5, que estavam na maca, desmemoriados e dormentes, os outros revelavam perturbações manifestas. Em alguns, pareciam como uma loucura desagradável, se bem que uma loucura pacífica. Enquanto os enfermeiros se esforçavam em ajudá-los, carinhosos e atentos, e os cães se deitavam exaustos, extenuados, aqueles seres recém-chegados falavam e reclamavam
demonstrando absoluta ausência da lucidez da mente sobre aquilo que estava acontecendo com eles mesmos e provocando, por isso, piedade e constrangimento nos que estavam à sua volta. Silas, então, nos convidou a que nós nos movimentássemos. Efetivamente, diz André, cabia a todos nós fazer algo na ajuda, na cooperação com estes que estão chegando. O chefe da caravana aproximou-se de nós e o assistente Silas o apresentou num gesto amigo. Era o atendente Macedo, valoroso condutor das tarefas socorristas. Afeiçoados e parentes dos recém-chegados também cercavam esses recém-chegados, agora com expressões de alegria e de sofrimento. Algumas senhoras, que eu havia visto antes em uma ansiosa expectativa, agora derramavam lágrimas discretas. Notei que as criaturas recém-desligadas do corpo de carne, perturbadas como se achavam, carregavam com elas todos os sinais das doenças que haviam imposto ao seu corpo a morte física. Morreu de problema pulmonar, então vinha com falta de ar. Morreu de uma ferida na perna, então vinha com a ferida na perna. Morreu de um infarto fulminante, vinha com dor no peito, aquela expressão dolorosa. Todos estavam ali carregando as marcas das doenças que a eles havia imposto o perecimento físico. Se eu fizesse, diz André, um ligeiro exame clínico, poderia, sem dúvida, ler e fazer um diagnóstico de cada um deles. Uma simpática senhora aproximara-se de uma jovem, ou seja, uma pessoa mais idosa, um espírito, se aproximou de uma jovem senhora, que vinha amparada pela ternura de uma das enfermeiras da instituição. E a senhora mais velha, abraçando a moça, chorava sem palavras. A moça que acabara de desencarnar recebia dessa senhora mais idosa os carinhos, rogando comoventemente: "Ai, não me deixe morrer, não me deixem morrer." Mostrando-se presa na lembrança dos momentos finais do corpo físico, de olhos torturados e lacrimosos, essa jovem senhora endereçou-se a Silas, exclamando como se fosse um sacerdote: "Padre, padre, venha até aqui e deixa cair sobre mim a bênção da extrema unção. Contudo, afasta da minha alma a foice da morte." E ela continua: "Tentei apagar minha falta, fazendo caridade para com os desprotegidos da sorte, mas a ingratidão praticada com a minha mãe fala muito alto em minha consciência infeliz. Por que o orgulho me cegou assim tanto a ponto de condenar a minha mãe à miséria? Por que não possuía eu, há 20 anos atrás, a compreensão que tenho agora? Pobrezinha, padre, lembra-se dela? Era uma atriz humilde que me criou com imensa doçura, concentrou em mim a existência. Do palco festivo, desceu ao rude trabalho doméstico para conseguir o nosso pão. Tinha a sociedade inteira contra ela, e meu pai, sem ânimo de lutar pela felicidade de todas nós, abandonou-a e deixando arrastar-se na extrema pobreza, acovardado e infiel aos compromissos que ele havia livremente assumido. Olha a tragédia, hein? Olha a consciência recordando. Olha a doença que carrega a culpa. André Luiz continua: a infeliz criatura parou um pouquinho, fez um pequeno intervalo, misturando as próprias lágrimas com as lágrimas da nobre matrona que a aconchegava de encontro ao peito. E de mente ainda aprisionada a essa confissão que fizera
no momento da morte, os últimos instantes da sua vida, continuou como se tivesse o sacerdote ali do seu lado. Padre, perdoe-me em nome de Jesus. Entretanto, quando me vi jovem e senhora do excessivo, do vultoso dote que meu pai me conferira, eu me envergonhei do anjo da minha mãe, o anjo maternal, que sobre os meus dias havia estendido as brancas asas. E então, unindo-me ao homem vaidoso que eu desposei, expulsei minha mãe de nossa casa. Oh, ainda sinto o frio daquela terrível noite de adeus. Atirei-lhe no rosto frases cruéis. Para justificar minha vileza de coração, minha baixeza de afeto, eu a caluniei sem piedade. Desejando me colocar acima no conceito do homem que eu havia desposado, menti, dizendo que ela não era minha mãe. Disse que ela era uma ladra comum que me havia roubado ao nascer. Lembro-me do olhar de dor e compaixão que me lançou ao despedir-se. Não se queixou, nem reagiu. Apenas contemplou-me tristemente, com os olhos inchados de chorar. Nessa altura, aquela senhora que sustentava a moça afagou os cabelos da jovem, que estavam desalinhados, e procurou reconfortá-la, dizendo: não se agite, não se excite, descanse, descanse. E a moça, desvairando-se de angústia, respondeu: ah, que voz é esta? E tateando as mãos afetuosas que lhe acariciavam as faces, exclamou sem vê-las: ó padre, posso dizer que ela se encontra aqui junto de mim. E então, voltando para o alto, os olhos apagados e súplices, rogava, chorando: ó Deus, não me deixe encontrá-la sem que eu pague as minhas dívidas. Compadece-te de mim, Senhor, pecadora que ofendi, humilhando e ferindo a amorosa mãe que você me deu. Está a moça em delírio de culpa. Com a ajuda de duas enfermeiras, porém, a simpática senhora que a consolava colocou-a em um leito portátil e a fez emudecer graças a essa inexcedível ternura. Percebendo a minha emotividade, Silas, depois de amparar o serviço de acomodação da doente, explicou. Disse o Silas: essa dama generosa que recolheu nos braços é a mãe que veio ao encontro da filha. O quê? Disse Hilário assombrado. Sim. Ela vai acompanhá-la carinhosamente, sem identificar-se, para que a pobre desencarnada não sofra abalos prejudiciais. O traumatismo do perispírito vale por muito tempo de desequilíbrio e de aflição. E Hilário então perguntou: e por que motivo a doente teria decidido confessar-se dessa forma? Por que ela fez isso? E o assistente disse: isso, Hilário, é um fenômeno comum. As faculdades mentais de nossa irmã sofredora ficaram paralisadas no remorso, em razão do delito maior da sua última existência. E desde que foi mais intensamente tocada pelas reflexões da morte, ela se entregou de modo total a essas lembranças. Por haver cultivado a fé católica romana, ela se imagina ainda diante do padre, do sacerdote, acusando a si mesma pela falta que manchou a sua vida. André então comenta: esse espetáculo me havia ferido profundamente. A rudeza do quadro que a verdade me oferecia
me obrigava a uma dolorida meditação. E a meditação ele começa a fazer aí, olha. Não havia então erros, males, equívocos ocultos na terra. Não havia. Todos os crimes e todas as falhas da criatura humana se revelariam algum dia em algum lugar. Silas entendeu a amargura de minhas reflexões e veio em meu socorro, observando: sim, meu amigo, você está pensando com acerto. A criação de Deus é gloriosa luz. Qualquer sombra de nossa consciência fica impressa em nossa vida, até que essa mancha seja lavada por nós mesmos, com o suor do trabalho ou com a lágrima da expiação. E aí André diz que, diante dos apelos agoniados e afetivos, nos reencontros que ali estavam acontecendo sob os nossos olhos, nos quais filhos e pais, esposos e amigos se reaproximavam uns dos outros, o assistente acrescentou: geralmente, André, a estas regiões, a estas plagas de inquietação, chegam aqueles que em si mesmos cavaram mais fundo os sulcos, os buracos infernais, e que se cristalizaram em perigosas ilusões. Mas a bondade infinita do Senhor permite que as vítimas, edificadas no entendimento e no perdão, se transformem felizes em abnegados sireneus dos seus antigos verdugos, em abnegados enfermeiros, ajudantes, resgatantes daqueles que foram os que os feriram. Deus permite isto. Como é fácil verificar, o imensurável, o gigantesco, infinito amor de nosso Pai Celeste cobre não somente os territórios glorificados do paraíso, mas também as províncias atormentadas do inferno que criamos. E enquanto eles estavam ali, diz André, uma pobre mulher prorrompeu em choro convulsivo, junto de nós, cortando a palavra do nosso amigo. De punhos fechados, a infeliz reclamava: quem me libertará de Satã? Quem me livrará do poder das trevas? Santos anjos, socorrei-me, socorrei-me contra o terrível Belfegor. Silas nos convocou a ajudar magneticamente, imediatamente ali. Enfermeiros presentes correram solícitos, impedindo que a crise da pobre mulher se agravasse. Maldito! Maldito! Repetia a demente, persignando-se, se benzendo, fazendo o sinal da cruz. Invocando o socorro divino através da oração, eu procurei anular na mulher os movimentos desordenados, adormecendo-a pouco a pouco. Asserenado o ambiente, Silas nos convidou a sondar a mente conturbada da mulher, agora que estava sob o império de uma profunda hipnose. Então, diz André, procurei aprofundar-me na desarmonia em um rápido processo de análise mental e verifiquei espantado que a pobre amiga era portadora de pensamentos horripilantes. Como que, enraizados no seu cérebro, eu via escapar do campo íntimo a figura animalesca de um homem agigantado, de longa cauda, com a fisionomia de uma cabra, um caprino degenerado, exibindo pés em forma de garras e ostentando 2 chifres, sentado numa cadeira tosca, como se vivesse em perfeita simbiose com a infortunada criatura, em uma mútua magnetização. Isso foi o que André Luiz viu dentro da mente da mulher. Diante da minha pergunta silenciosa, o assistente informou:
Isso aí, André, é um clichê mental. É um carimbo que ela criou na mente dela, que é criado e que é nutrido por ela mesma. As ideias macabras da magia indigna, aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam, com a desculpa de combatê-los, mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, este comportamento gera imagens como esta, que se difundem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, se valem desses quadros mal contornados que a literatura fetichista ou a pregação invigilante distribui na terra, espalhando-a por todos os lados. E então imprimem-lhes temporária vitalidade, do mesmo modo que um artista do lápis se aproveita dos rascunhos de uma criança, tomando esses rascunhos como base de desenhos mais seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Veja só que coisa interessante. O demônio não existia fisicamente ao lado dela. Não, era uma coisa que ela via. E ela via por quê? Porque ela aprendeu em igrejas ou em rituais de magia que esse demônio tinha poder, que ela devia pedir para ele coisas e que ele ia atender. E isso ficou impregnado na sua imagem, porque as pessoas que se dedicam a esses caminhos ou que falam muito do demônio, geralmente sabem ilustrar a figura com essa descrição que você viu aí, que é uma descrição típica dos antigos livros das teologias, que dizem que ele parece com um rabo, tem chifre, tem pé de cabra, essa coisa toda. E então, as entidades perturbadoras, percebendo que os encarnados ou os desencarnados que não estão em domínio de si mesmos possuem essas imagens, eles pegam essas imagens e então utilizam essas imagens para torná-las mais vivas. E isto para impressionar o ânimo infantil e fazer a pessoa achar que de verdade é o demônio que está ali com ela. É um clichê mental que serve de base para que os outros espíritos negativos se apeguem e façam a gente ter medo daquilo que pode parecer inclusive maior e mais vivo, mais bem construído. Aí André volta ao texto dizendo: o esclarecimento se apresentava a mim como uma oportuna chave para a solução de muitos enigmas. No capítulo da obsessão. Porque isso é muito comum. Capítulo esse, no qual os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que eles possuem. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a doente prostrada e a forma pensamento que vinha se sobrepor à sua cabeça, que aparecia fora dela, em cima da cabeça dela, falou comovido. Ele mesmo disse: lembro-me de haver nas minhas mãos visto há muitos anos um livro na terra da autoria de Colin de Plancy, que foi aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios. E creio, disse o Hilário, que eu vi uma figura gravada nessa obra muito parecida a essa que nós estamos vendo aí na cabeça da mulher. Silas, então, adiantou-se confirmando: é isso mesmo. Esse que vocês estão vendo criado pela mente da nossa irmã é o demônio Belfegor, segundo as anotações de Jean Veiller, que imprevidentes autoridades da igreja permitiram se espalhasse nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos
a milhares de criaturas que, de maneira inadvertida, acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e de possessão. André então está dizendo agora, olha, eu ficava pensando quanto aos problemas dos moldes mentais na vida de cada um de nós. Quando a gente fica pensando naquelas coisas fixas que servem de modelo para os nossos obsessores atuarem. Quando então o assistente, surpreendendo a minha pergunta, disse bem-humorado: aqui, André, é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Foi o comentário do assistente Silas. Porém, o serviço assistencial que eles estavam ali exigia mais cautelosa atenção. E por isso, removemos a doente para o aposento limpo e bem posto que a esperava. Decorridos alguns minutos, voltamos ao pátio, então já descongestionado e silencioso. Algumas sentinelas, alguns guardas da noite velavam incansáveis e atentos. Os tormentos entrevistos forçavam-me a pensar. Eu já havia estudado muito sobre o pensamento e de fixação mental. Todavia, a angústia daquelas almas recém-desencarnadas me infundia compaixão e quase terror. Então eu confiei ao amigo que nos acompanhava bondoso a indefinível tortura de que me vi objeto, e o assistente esclareceu com sabedoria. André, em verdade, estamos ainda longe de conhecer todo o poder criador e aglutinante que o nosso pensamento puro possui. No pensamento estão ali enraizados todos estes. E em razão disso, tudo nós devemos fazer por libertar os entes humanos de todas as expressões perturbadoras da vida íntima. Tudo o que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. E talvez porque ele desejasse ardentemente, ou eu desejasse ardentemente, mas alguma anotação em torno desse assunto transcendente, Silas acrescentou: recorda-se de haver lido alguma memória alusiva às primeiras experiências de Marconi nos princípios do telégrafo sem fio? Algum assunto, alguma reportagem? E André então responde: sim, eu me lembro de que o sábio Marconi, Guglielmo Marconi, ainda muito jovem, se consagrou ao estudo das observações de Henrique Hertz, o grande engenheiro alemão que realizou importantes experiências sobre as ondulações elétricas, comprovando as teorias da identidade da transmissão entre a eletricidade, a luz e o calor irradiante. E eu sei que, certa feita, tomando o oscilador e combinando com a antena de Popov e com o receptor de Branly, no jardim da casa do seu pai, ele conseguiu transmitir sem fio os sinais do alfabeto Morse. Foi a experiência de Marconi. Mas, pergunta André, o que é que isso tem a ver com o pensamento? O assistente sorriu e disse: a referência é significativa para as nossas considerações. Além dela, voltemos à televisão, uma das maravilhas da atualidade terrestre, e disse: eu me reporto ao assunto para lembrar que na radiofonia e na televisão, os elétrons que carregam as modulações da palavra e os elementos da imagem se deslocam no espaço
com velocidade igual à da luz, ou seja, a 300 mil quilômetros por segundo. Ora, num só local podem funcionar um posto de emissão e outro de recepção, compreendendo-se que num segundo as palavras e as imagens podem ser irradiadas, enviadas, não é? E captadas e recebidas ao mesmo tempo, depois de atravessarem imensos domínios do espaço em fração infinitesimal de tempo. Imaginemos agora o pensamento, força viva e atuante, cuja velocidade supera a da luz. Olha aqui uma informação, aqui uma revelação. A velocidade do pensamento é supraluminal, é supraluminosa, ela vai além da velocidade da luz. Já é uma indicação científica a respeito da velocidade do pensamento. Emitido por nós, diz André, na descrição do que Silas está explicando, ele volta inevitavelmente a nós mesmos, obrigando-nos a viver de maneira espontânea em sua onda de formas criadoras, que naturalmente vão se fixando em nosso espírito, quando alimentadas pelo combustível do nosso desejo ou de nossa atenção. Daí a necessidade imperiosa de nos situarmos nos ideais mais nobres e nos propósitos mais puros da vida, porque energias atraem energias da mesma natureza. E quando estacionários na viciação, ou na treva, ou na sombra, as forças mentais que nós exteriorizamos retornam ao nosso espírito, reanimadas, intensificadas pelos elementos que se harmonizaram com elas, engrossando dessa forma as grades da prisão em que nós nos detemos de maneira irrefletida, a converterem a nossa alma num mundo fechado, em que as vozes e os quadros de nossos próprios pensamentos, adicionados pelas sugestões daqueles que se afinizam ao nosso modo de ser, nos impõem repetidas alucinações, anulando-nos de modo temporário os nossos sentidos sutis. E depois de uma ligeira pausa, o assistente Silas concluiu: é por esse motivo que, efetuada a supressão do corpo físico no fenômeno comum da morte, a criatura desencarnada, movimentando-se num veículo mais plástico e mais influenciável, pode permanecer longo tempo sob o cativeiro de suas criações menos construtivas, detendo-se em largas faixas de sofrimento e de ilusão, com aqueles que lhe vivem os mesmos enganos e pesadelos. Se tornam sócios. A explicação não podia ser mais clara. Eu e Hilário nos calamos, dominados por igual sentimento de respeito e reflexão. Silas nos percebeu a atitude interior e generosamente convidou-nos ao descanso, em que por algumas horas conseguiríamos repousar e pensar. Repousar e pensar. Puxa vida! Tão claro foi, não é? O que aconteceu com cada um. E tão clara foi a explicação do Silas sobre como que o nosso pensamento, em velocidade supraluminal, acima da velocidade da luz, sai e volta, sai e volta. Se nós somos negativos, vamos ser contaminados por nós mesmos. Só que quando sai, ele sinaliza para as entidades que também têm as mesmas intenções, os mesmos padrões vibratórios, que nós somos daquele jeito. Então eles também somam suas vibrações negativas e nós recebemos de volta aquilo que enviamos piorado. E às vezes com as companhias junto. E quando o nosso corpo morre, nós ficamos aí reféns apenas do nosso espírito, do nosso perispírito, que é muito mais plástico, muito mais modelável e pode sentir com muito mais intensidade o peso
dessas influências. Você viu que eles falaram que o indivíduo começa obsedando a si mesmo, com ideias fixas, com manias, e termina obsedado por entidades muito piores. Porque é isso. Você começa com as manias que são suas, que você não para pensar, envia esse sinal, envia essa ideia, envia esse anúncio e vai acontecer de trazer muitos outros. Não, é isso mesmo, vamos ajudar, a gente também gosta da mesma coisa. E por fim você acaba ainda mais fanático, ainda mais maníaco, até o ponto da alucinação. Howard Hughes não podia lavar a mão, ele tinha medo de bactéria. Vivia lavando a mão, desesperado, andava com luva, todo mundo tinha que usar luva, ficou, lelé da cuca. Mas não por causa dele só, por causa de todas essas pressões que diariamente chegam aos que estão desavisados. Puxa vida, vale a pena você voltar a ler e pensar sobre isso, né? Mania nós temos todos, mas não é só uma mania, é quando você fica fixado nisso. Aí o pensamento vai e volta sempre, mantendo você nesse círculo aprisionado. Na próxima semana nós vamos para o capítulo 5, Almas Enfermiças. Já vai lendo. Eu acho que nós vamos aprender muita coisa a respeito de nós mesmos neste capítulo. E eu agradeço muito o seu carinho, sua participação, a sua solidariedade em fazer outras pessoas conhecerem o espírito da letra, porque isso vai libertar a mente de muitas pessoas para que elas não sejam vítimas de si mesmas, tá bom? Eu espero você no nosso próximo programa. Muito obrigado pelos e-mails, obrigado pelo carinho, pelo compartilhamento que você faz. E então nos encontraremos no próximo capítulo 5, Almas Enfermiças. Até lá, muita paz.